E aí meus bons, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do canal, eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje eu quero comentar sobre jornalismo brasileiro e por que ele devia mudar a estruturação dele, beleza? Bora pro vídeo. Para começo de tudo, você tem que entender que o jornalismo brasileiro ele tem uma estruturação que, na minha opinião, é muito excêntrica. Minha opinião, tá? Isso aqui é tudo minha opinião, baseado no que eu estudei, baseado no que eu vejo, baseado nos meus gostos pessoais e comparando com algumas mídias de outros países, tá bom? O jornalismo brasileiro, eu acho que isso é uma herança, inclusive, da ditadura, porque a galera tem que falar que ela é neutra, que ela não tem um lado político, que ela não é nem de direita nem de esquerda, ela fala a verdade, ela mostra as coisas, e assim, tudo bem. Concordo, é realmente essa a função do jornalista, você mostrar as informações e tudo mais. Só que assim, uma coisa que me incomoda muito é que não existe neutralidade. E os caras, eles vendem a matéria deles como se existisse neutralidade, que eles são os únicos neutros que existem por aqui. Sendo que, como eu falei, não existe neutralidade e todo mundo tem um viés ideológico, tem um viés social, tem um viés político, tem um viés econômico e você dá a sua análise, dá a sua opinião baseado na sua perspectiva subjetiva da tua cabeça, que você está aqui adepto do cotidiano. Como assim? Simples. Por mais que você queira dar uma avaliação neutra, como é que você vai analisar se aquilo é bom ou se é ruim? Baseado na sua vivência, no que você gosta, no que você pesquisa, no que você assiste, no que você vive, com as pessoas que você conversa, com os assuntos que te interessam. Isso já é um viés, porque se eu gostar, por exemplo, de filme de guerra, eu vou chegar pra vocês e vou falar que eu adorei o filme de guerra. Apesar do filme de guerra poder ser ruim, poder ser uma bosta, isso é só mais um filme genérico de guerra que mostra o carinha lá, tudo fudido, blá blá blá, que tem que chegar aqui e matar os caras e depois voltar. Ao mesmo tempo que se eu for uma pessoa que odeia guerra e que odeia filme de guerra, eu posso chegar e falar que eu odiei o filme, blá blá blá. Ai Gabriel, mas então você quer dizer que não existe mais uma opinião decente? Que todas as opiniões que tem aqui no mundo são opiniões ruins? Não, não é isso. Existe, obviamente, a análise profissional, que não é uma análise neutra, tá bom? É uma análise em que a pessoa ela é consciente do viés que ela tem, ou seja, se eu gosto de filme de guerra, eu vou falar bem do filme, ao mesmo tempo em que eu vou justificar a minha opção do porquê que é bom nos elementos que eu vejo no filme. Só que ao mesmo tempo que eu vejo os elementos positivos, eu comento as coisas negativas que eu posso achar lá. E vice-versa, ou seja, se a pessoa ela não gosta de guerra, ela pode falar mal do filme, só que reconhecer que, por exemplo, a iluminação foi boa, a fotografia foi boa, os diálogos foram bons, e a história em si foi uma bosta, sabe? Essa é a análise profissional, não é neutra, é profissional, é você saber identificar as coisas que estão rodando ali ao redor e você saber dar crédito para algumas coisas, entendeu? Um exemplo muito mais concreto disso, futebol. A galera vive falando, não, porque aqui é neutralidade mesmo, aqui são os melhores comentaristas que comentam objetivamente. Aí você vê aquela porra daquele comentarista que nem formação em jornalismo tem, virar e falar que, não, porque, veja bem, eu estou dando a minha opinião porque eu sou foda, eu sei analisar profissionalmente, eu não estou dando minha opinião, eu estou sendo neutro. Aí você vai ver a análise do cara, o time jogou mal porque ele não é o time que eu torço. Só que por contrapartida, você tem a pessoa que realmente é formada em jornalismo, que ela realmente sabe, ela tem ciência de que você não existe neutralidade e que a sua neutralidade, na verdade, é uma análise profissional, dar o seu veredito do que você acha no final, e aí ela é perseguida, por quê? Porque ela não fala a bosta que a pessoa quer ouvir. Uma coisa é você ouvir o que você quer só por ouvir o que você quer, ou seja, você vai ficar bem porque você ouviu isso, independentemente se a pessoa saiba ou não justificar. E outra coisa é você querer ouvir que você está certo com uma justificativa por trás. Tudo que você justifica de uma maneira correta, de uma maneira bem arquitetada, sempre tende a ser melhor do que você só falar que você achou ruim porque é a tua opinião. Porque para você ter opinião, você tem todo esse conjunto de coisas que eu já falei no começo do vídeo, que é o quê? O seu mundo, o seu redor, as suas subjetividades, as coisas que estão aqui na sua cabeça, entendeu? Que você pensa, mas não de uma maneira consciente. Mas por quê? Porque se você foi tendencionado a isso. Uma criança que acha que é normal você dar um soco na parede toda vez que seu time perde, ela acha que isso é o correto. Ou uma pessoa que cresceu
ouvindo de que você tem que espancar o torcedor do outro time rival ao seu, ela vai achar que isso é o certo. Isso é uma subjetividade dela. Ai, mas ela tem que saber que está errada. Não necessariamente. Tem muita pessoa que acha que existe neutralidade. Não existe. Inclusive tem muita treta aqui na minha casa por causa disso, vale ressaltar. Mas não é que eu estou querendo impor a minha análise. É porque você está imerso num meio, num cotidiano, numa coisa que faz com que você não seja neutro. A análise não é neutra. Ela é uma análise que está sujeita a tudo que você acredita. Se você for uma pessoa religiosa, você vai tender a defender a religião. Se você não for uma pessoa religiosa, você vai tender a não defender a religião. Não tem como você chegar e fazer um comentário aqui sobre a religião e vou ser neutro, porque você acredita que você é neutro, que você está alheio a essas coisas todas. Agora, quando você tem a consciência de que você não é neutro, de que você tem uma realidade que te cerca, que você tem pensamentos baseados na sua convivência e no que você acredita, você vai saber identificar o ponto em que isso daqui eu tenho que falar, porque se eu não falar, isso daqui vai ser parte escrota minha, porque eu estou querendo omitir esse fato pelo simples fato de eu não gostar da coisa. Tem que acabar com esse negócio do jornalismo brasileiro de que eu sou neutro, de que nós damos uma avaliação neutra, de que nós somos a realidade, que os outros falam bosta, entendeu? Que os outros não têm pé nem cabeça do que eles estão falando. Ou então aquela coisa que eu odeio, que é o quê? Aquelas notícias de furo de reportagem. Porque, cara, você tem que ver um negócio baseado no que a pessoa desenvolveu sobre isso. A pessoa vai justificar aquele posicionamento. E não aconteceu no caso do Neymar. Nosso canal é foda porque a gente foi o primeiro a falar que o Neymar ia se transferir. Foda-se. Parabéns pra você. Foda-se. Ninguém liga quem foi o primeiro. Ninguém liga quem foi o primeiro a fazer. O que a gente liga é o quê? É justamente do por que isso vai ser bom, vai ser ruim? Quem é que vai ganhar com essa troca? Qual vão ser os valores? Qual é o futuro dos times agora sem o jogador? Ou então no quesito de reportagem, né? Acabou de cair um avião aqui com um político tal. O que isso vai impactar nas eleições? O que isso vai fazer com que a galera mude de opinião? O que isso pode ajudar a oposição, fuder com a oposição? Como foi, por exemplo, o caso da facada do Bolsonaro. Não era só ficar mostrando a facada por mostrar a facada. Discorra isso, estenda isso. Mostre do porquê que essa facada, entendeu, vai acabar influenciando as eleições. No que isso pode apoiar, né, pessoas que elas são contrárias. O que isso pode apoiar o Bolsonaro, o que isso pode, não pode apoiar. O caso do Eduardo Campos, que caiu lá do avião, que o avião caiu e ele morreu. O que isso? Aí a pessoa, ao invés de ficar mostrando, ficaram mostrando lá, entrevista pra cá, entrevista pra lá. Eu não quero ver isso. As pessoas não deviam querer ver isso, obviamente querer saber o que aconteceu ali na hora. Só que passou aqueles 5 minutos de você introduziu e mostrou o que aconteceu, você começar a dar um negócio do o que isso pode mudar na eleição. O que isso pode comprometer o partido dele. O que isso pode ajudar a oposição a ganhar. O que isso pode fazer com que uma pessoa que tem uma ideia parecida com a dele possa ganhar a eleição? O que isso impacta no resultado? Comoção popular pode acabar fazendo, entendeu? Uma análise profunda e não aquele sensacionalismo barato de que lá, caiu, e fica 5 horas mostrando o avião caído com os bombeiros ajudando, sei lá o que. Tudo bem, é legal, mas cara, não 5 horas de programa todo sobre isso. Mostra o que vai acontecer depois. Quais são os cenários que podem acontecer, entendeu? E é isso que eu acho, tem que acabar com esse tipo de mídia de que eu não tenho conteúdo nenhum, só que eu vou mostrar um furo de reportagem que assim eu consigo preencher minha grade de programa, sem ter que pensar numa coisa boa e sem ter que discorrer, você tem que pagar profissional capacitado para isso. Que é o que acontece no futebol, que acontece na reportagem, que é o que acontece em muitos lugares, porque a galera não tem ali a base para poder dar opinião. E aí fica nesse programa que parece programa de fofoca, de que ator tal é visto na rua X comendo paçoca. E vai todo mundo atrás para aquele canal I da vida, sabe? Que é um eco exclamação. Pra mim é isso, toda vez que eu vejo aqueles furos de reportagem de que ao vivo, sei lá o que está acontecendo, e você não tem uma análise profunda do que pode vir a acontecer, do que o cenário mostra, pra mim é basicamente isso. O final do Gianecchini é visto na praia do Leblon sem máscara. E aí a pessoa fica 20 minutos falando de porque ele é muito gostoso, ou então, ele devia estar usando máscara. Sabe, pra mim é isso, que são notícias, sabe, irrelevantes, porque não vai mudar a vida de ninguém. É que não vai mudar a vida de ninguém, se você gosta, se você acompanha, você vai mudar a sua vida. Só que assim, é muito mais legal você ter uma notícia bem arquitetada. É só isso. Beleza, gente? O vídeo é esse. Muito obrigado por ter assistido. Se você gostou,
curte, comenta, compartilha. Beijo no coração, até a próxima. Tchau!